Quero estar agradecendo a você por estar assistindo esse vídeo, essa videoaula. Vamos dar continuidade a mais um personagem bíblico. Se inscreva no meu canal e fique por dentro de todas essas histórias de fé, de esperança, da bibliologia, dessa questão de estudo sobre os personagens num contexto simples, mas prático para que você entenda. Começando sobre Abraão. Abrão, que se tornou Abraão, a sua história começa em Gênesis capítulo 11, 26, com o seu nascimento e termina em Gênesis 25, capítulo 25, versículo 9, quando ele é sepultado em Macpela pelos seus dois filhos, Ismael e Isaque. De todos os patriarcas, Abraão é o que tem registro mais longo, e isso reflete a importância do que Paulo diz em Romanos, capítulo 4, versículo 11 ao 17, referindo-se a Abraão como pai de todos os que creem. Então, vamos continuar aqui nosso estudo sobre Abrão, que é Abraão. Diz aqui em Gênesis 11, 10, 24, que existia um homem praticamente desconhecido chamado Tera, o qual tinha um filho chamado Abrão. Gênesis 11, do 26, 27 e 30, a quem o Senhor diria: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Isso significa, literalmente, abençoarão a si mesmas, ou numa tradução mais livre, entrarão na bênção de quem precisa. Desta maneira, a história de Babel tem a sua nota de graça e esperança. A humanidade deteriorou-se em situação triste e irremediável, mas o Senhor estabeleceu os seus planos através de Noé e Sem, antes que o pecado de Babel, com todas as suas implicações, fosse comprometido. Por essa causa, o livro de Gênesis tem em seu foco exclusivo em Abrão, que se tornou Abraão, e a sua família. E ele voltou esse olhar para essa restauração, que ele seria restaurado da maldição, Gênesis 3, 14 a 20, e das divisões, Gênesis 11, 9. Tudo isso aconteceu decorrente do pecado do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 11, 22, 18. Mas havia uma aliança. Então, o que aconteceu com Abraão? Que ele se tornou o pai de Abraão, se tornou referência nesse ponto, quando Abraão fazia parte dessa história na qual ele era desconhecido e passou a ser conhecido como pai da fé. Porque houve em Deus chamou Abraão para que ele fosse, diz aqui, para que nele fosse bendita todas as famílias da terra. E aí começou a aliança, que Noé e que Babel, a Babel foi se construído, né, um prédio para que chegasse ao céu. E isso foi corrompido por aqueles que estavam participando. E Noé foi através do dilúvio. Nesse ponto aqui, diz que a aliança de Deus na Bíblia é a promessa concedida gratuitamente. No caso de Noé, onde a palavra aliança ocorre a primeira vez, a promessa era a salvação do juízo que o Senhor traria sobre o mundo. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Ali 4 características de aliança divina aparecem juntos nessa promessa. A primeira, a questão estava ligada à promessa, Gênesis 6:17. A segunda, o sacrifício, Gênesis 6:20. A terceira, a lei, que é Gênesis 9, do 1 ao 8. E os sinais, que é o quarto, que está em Gênesis 9, do 8 a 17. Quando Deus fez a sua aliança com Abrão,
Gênesis 15, 17, ficou um pouco mais claro como esses elementos estão interrelacionados, embora a ideia total da aliança tivesse que esperar Moisés, o Êxodo e o Monte Sinai. Então, toda essa história que eu estou falando para vocês, através de Abraão, que se tornou o pai da fé, se tornou o pai de todos os que creem. Existe uma história que é contada de Gênesis até chegando lá de Gênesis 11 até Gênesis 25, que mostra os primeiros eventos, depois vai mostrar a ancestralidade, que é a árvore genealógica de Abrão, a sua família em Harã, Abrão e Sarai, que depois se tornou Sara, sua esposa. O conflito dele da fé, as aventuras e as falhas, a chegada à terra prometida, tudo isso, a renovação. Depois vai falar de Ló, o seu sobrinho. Tem Gênesis 14 fala das reclamações e das falhas. Tem Gênesis 17, a aliança é estabelecida. Pois a fidelidade do Senhor, a sua aliança e a falha de Abraão, motivada pelo medo. A questão aqui da fé e da confiança, lá no versículo de Gênesis, capítulo 21, versículo 2, diz o amadurecimento da fé, o nascimento do seu filho, que era a promessa de Deus, um novo título para o Senhor, a oferta de Isaac, a promessa mais uma vez renovada. E Gênesis 22 a 25, os últimos eventos, a família de Harã, a morte de Sara e a morte de Abraão, que aconteceu. Então, toda essa história vem narrada no livro de Gênesis do capítulo 11 até o capítulo 25. No caso de Abraão, ele reafirmou o Senhor Deus aparecendo na vida dele. A segurança foi dessa aliança que precisou acontecer através do pacto. O pacto abraâmico. Então, foi um pacto que o Senhor fez no momento que ele apareceu e precisava de uma reafirmação da esperança. E disse que não temesse, que a proteção seria e grande seria a recompensa, que é em Gênesis 15, 1. No caso, nesse momento, houve, você talvez pensasse que Abraão temesse alguma coisa, mas grandes vitórias o Senhor Deus deu a Abraão, devido à fé que ele teve de sair da sua terra e seguir os caminhos que o Senhor determinou. E através também de, quando ele teve o seu filho Isaac, foi uma demonstração de fé, da capacidade que o Senhor Deus estava na vida de Abraão, e ele acreditou que o Senhor era capaz de ressuscitar o seu filho, pelos milagres que Abraão viu que Deus já estava fazendo na sua vida. Nesse ponto aqui do sacrifício da aliança, que é em Gênesis 15, do 9 a 17, Abraão entendia que naquele momento haveria uma preparação, porque foi tirado de uma cena, ele estava lá na sua terra e agora ele precisava nesse momento estar focado na sua fé em Deus, e isso foi contado para ele, pois não era ele quem fazia o juramento, por ser somente um espectador do Senhor, mas foi a promessa da descendência da terra. Quando Deus chamou Abraão, ele não falou: em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Então ele se firmou nessa certeza. Abraão se firmou nisso. Deus tomou sobre si a responsabilidade e o compromisso, e ele assumiria todo o impacto da aliança. Então, o Senhor, 15 anos depois, Abraão já estava da chegada de Abraão a Canaã, e 13 anos ao envolver, quando ele chegou em Canaã,
13 anos depois, ele teve aquela questão que ele se envolveu com Agar, né? O Senhor apareceu para completar a sua aliança, que é Gênesis 15, 18, é usada a palavra para inaugurar uma aliança. O verbo aqui diz estabelecer, que significa implementar, colocar em ação. E o verbo firmar em Gênesis 17, 2. A aliança, a passagem aplica com relação à aliança de Abraão a Deus e Deus com Abraão através da sua palavra. E a fé dele, quando a gente olha para Abraão, a gente vê que quando olhamos para toda essa história, nós sabemos que teve o conflito da fé, mas também teve a certeza de que ele estava em todo momento sendo guiado por Deus. Porque esses momentos da questão do seu filho, que era o nascimento da promessa de um filho, foi imputada nele como justiça, Gênesis 15, 6. E muitas passagens depois dos profetas, dos apóstolos, comentam sobre isso, sobre essa fé embasada nesse contexto. Outro momento muito significativo é destacado esse sacrifício, né, que foi essa questão de Abraão. Ele coloca a fé como a base de todo o seu legado deixado aí nessa história com o seu filho, e ele não deixou de crer na promessa de Deus. Por isso que Abraão é apresentado a nós no Novo Testamento como um homem de fé, como um exemplo. A passagem mais importante se encontra em Romanos capítulo 4, onde Paulo cita, que eu já falei para vocês, do 4 a Romanos 4:11, que diz que ele é o pai de todos os que creem. E em Gálatas 3:1-14, onde os crentes são chamados filhos de Abraão. Então é uma marca aí distinta do povo de Deus, através dos seus descendentes biológicos de Abraão. Então, esses são os descendentes na qual somos coparticipantes dessa nova aliança através de Jesus Cristo, através dessa transformação que nós podemos ter, que você pode ter se